Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões elaboradas pela Banca Instituto Consulplan, voltados para o cargo de secretário escolar, que também vai ajudar você que está tentando para o cargo de auxiliar de secretaria escolar, ou até mesmo para agente de administração escolar, porque tem muitos conteúdos ali que são parecidos, tá? Então vale para vocês também, beleza? Então faremos esse simulado para vocês estarem treinando e estarem também entendendo o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela, voltados para esse cargo, beleza? Se porventura eu fizer algum material para venda, tá? Mais específico, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Eu tenho outros materiais, de repente é do interesse de vocês, para vocês ficarem por dentro, né? Tanto de lançamento de vídeo quanto de material. É fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar. Vamos fazer a nossa primeira questão de conhecimentos específicos para o cargo de secretário escolar. Questões apenas de 2023, né? Questões recentes, né? Do ano passado, do Instituto Consulplan. Um dos gêneros textuais mais comuns na esfera da redação técnica, especialmente no contexto escolar, consiste em convidar o público-alvo para uma determinada reunião ou assembleia. Semelhante a um convite, tal documento dispõe de sentido de intimação e origina o comparecimento em um contexto no qual a ausência deve ser justificada. A esse gênero textual de redação técnica dá-se o nome de letra A, moção, letra B, convocação, letra C, comunicado, letra D, memorando. Bom, o tema redação oficial, ele é muito importante, tá? Ele costuma cair bastante em prova de concurso público, então vocês têm sim que explorar esse tema, né? E a redação oficial, ela tem ali um conjunto, né, de normas, procedimentos e também uma forma padrão, né, em relação a documentos e também em relação à comunicação oficial. Essa redação oficial, ela também se aplica ao ambiente escolar, às instituições de ensino. Vamos analisar cada alternativa. A primeira é a moção. Moção, normalmente, quem expressa a moção é um vereador, né, é um membro do Poder Legislativo, e na forma de uma proposição, ele expressa ali uma nota de pesar, uma nota de repúdio sobre alguma fala, sobre alguma colocação, um posicionamento. Por exemplo, aconteceu algo que gerou uma comoção, gerou uma indignação popular muito forte. E aí o parlamentar, ele se posiciona, ele lança uma nota de repúdio em relação a esse fato, a esse acontecimento, na forma de moção. Então perceba que não tem nada a ver com convite, não tem nada a ver em intimação para poder solicitar o comparecimento de alguém. Então não cabe aqui, não está de acordo com o que foi colocado no enunciado. Então moção não é o gênero textual de redação técnica utilizado nessa situação específica. Letra B, convocação. A convocação faz todo sentido para essa situação aqui específica. A convocação é uma forma de convite, né? No sentido de intimação, no sentido de você convidar, entre aspas, alguém, o comparecimento de alguém a uma determinada repartição, no caso aqui, né, a uma instituição. E se essa pessoa não puder comparecer, ela tem que justificar isso, tá? Então não é exatamente um convite que você tem ali, você pode decidir se vai ou não ao seu bel prazer. Não, é uma intimação, tá? Se você não puder comparecer, você tem que ter uma justificativa plausível. É uma intimação, você encara mais como uma intimação e não tanto como convite, mas tem ali um sentido semelhante a um convite. Então a letra B é a nossa resposta, né? Letra C, comunicado. Como o próprio nome está indicando, o comunicado é um aviso, você está entregando uma informação, ele está divulgando uma informação para que todos tenham ciência, tá? Então não é uma intimação, não é um convite, tá? Então a letra C não é a resposta. E letra D, memorando. O memorando é uma modalidade de comunicação que você vai emitir entre unidade e um mesmo órgão, tá? Então é quando essa comunicação acontece entre repartições, entre unidades, entre setores de um mesmo órgão, tá? E aí trata-se, portanto, de uma comunicação que ela vai acontecer a nível interno, é uma comunicação interna. O memorando, ele vai ali emitir alguma comunicação, algum projeto, propor um projeto, ideias, tem ali direcionamentos de como deve se adotar em relação a determinadas condutas, né? Então você tem que, é uma tramitação que vai acontecer internamente, então ela precisa de agilidade, de rapidez e de simplicidade, não pode ser muito burocrática não, tá? Então a principal característica do memorando é isso, tem que ter agilidade.
Não foi o caso em questão aqui que foi tratado pelo enunciado, que era um caso de intimação, um caso de convite. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: a ata é um dos principais gêneros textuais abarcados pelos tipos de documento administrativo e redação técnica que se redigem no ambiente escolar. Quanto às suas características, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos analisar cada alternativa ainda aqui no universo da redação oficial, que é muito cobrado, tá? Para esse cargo de secretário escolar. Bom, gente, o ata é um documento, esse documento ele tem valor jurídico, tá? Então ele vale para fins judiciais, que vai registrar algum fato, algum acontecimento, e tem que ser registrado ali, normalmente ele é registrado à mão, tá? São redigidas à mão, né, por alguém, por um relator, em um livro próprio para isso, né? E vai ter ali um termo de abertura, um termo de encerramento, vai ser assinado pela autoridade máxima ali da entidade. Então, sabendo disso, vamos analisar então as assertivas. É um texto de caráter expositivo, escrito com o fito de realizar o registro de uma reunião e suas respectivas discussões, decisões e conclusões. Sim, gente, é um texto de caráter expositivo, porque vai expor uma situação ali, vai detalhar essa situação, vai escrever isso, tá? Então vai escrever, normalmente é manuscrito, e vai registrar, né, o que foi exposto, o que foi discutido numa reunião, nas discussões, o que foi decidido, o que foi concluído. Tá perfeito a primeira assertiva. 2. Ao redigir uma ata, dá-se preferência à escrita de numerais pelo uso de algarismos romanos, uma vez que, por constituírem uma forma arcaica de representação numérica, corroboram a atemporalidade e a formalidade características do documento. Gente, as atas, os números, eles são grafados preferencialmente por extenso, tá? Porque o que acontece? A ata é um documento de valor jurídico, tá? Então, a gente não pode acrescentar e nem modificar nada nela, né? Porque ela vai ser lavrada da forma como ela foi escrita originalmente, né? Então, os números eles serão, né, grafados preferencialmente por extenso, para evitar ali com que você tenha ali uma rasura, uma modificação, uma alteração. Então, a preferência, né, é por esses números eles serem escritos por extenso, e você até pode, se você repetir muito esses números, você pode até colocar na forma de algarismo, só que tem que ser em algarismo arábico, tá? De 0 a 9, como nós conhecemos, né? Os dígitos de 0 a 9. Então, a segunda assertiva, ela está falsa. E 3. Em uma ata, devem constar horário, data, local e nome da instituição em que se escreve, bem como a assinatura de todos os presentes, de modo a representar a sua anuência. Sim, a ata ela tem uma estrutura própria, tá? Você tem que conhecer essa estrutura, vai ter um cabeçalho, vai ter uma fonte que já está pré-determinada, um espaçamento que você vai ter que utilizar, como é que as páginas elas serão numeradas, as margens, né? De quanto que é essa margem, enfim, vai ter uma introdução, vai ter um texto, como eu falei para vocês também, vai ter ali um termo de abertura e um termo de encerramento. Tem que ser assinado, sim, por todos os presentes, porque isso mostra, né, que todos estão cientes do que foi discutido ali, do que foi registrado ali. Então, a terceira assertiva é verdadeira, a sequência é VFV e a resposta é a letra C. Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: sobre arquivamento de documentos, analise as afirmativas a seguir. Então, é uma questão que aborda sobre o assunto arquivamento, que está relacionado à organização, a preservação de documentos e informações que são produzidas, elaboradas, né, durante o cotidiano escolar, e que devem ser registradas em relação à vida escolar, à vida do aluno, a questões envolvendo a própria instituição de ensino. Então tem que ter todo um cuidado, né, em relação ao gerenciamento desses arquivos, na organização, ser organizar de forma racional o trabalho, trabalhar reduzindo desperdícios, né, tentar antecipar as necessidades, ter um espaço adequado de trabalho, organizado, né, gerenciar de forma organizada, ter um mobiliário limpo, ter um local do arquivo que seja arejado, que seja seco, que você consiga limpar, tornar arejado, né, e seco periodicamente, de forma a não degradar aqueles documentos, não deteriorizar aqueles documentos, enfim, tem que ter todo um cuidado. Vamos então analisar cada afirmativa. Número 1. Utilizar pastas suspensas e etiquetas para identificar claramente o conteúdo de cada pasta é uma das práticas recomendadas para o arquivamento de documentos em papel. Com certeza, né? Porque isso facilita na hora de você localizar o documento. Quando ele já está etiquetado, ele está identificado, você consegue bater o olho e conseguir localizar mais rapidamente,
né? Então, sim, é uma prática recomendada para arquivamento de documentos em papel. 2. Sobre os documentos digitais, não é necessário arquivá-los, uma vez que eles já são salvos no computador. Quando falamos em arquivar, não estamos falando apenas do arquivamento físico, não, tá? Existe também o arquivamento digital, é você fazer uma boa organização, né, o gerenciamento do arquivo digital, do documento digital. E para isso, claro que você vai ter que ter todo um cuidado, você vai ter que criar, por exemplo, periodicamente backups, porque se acontecer algum problema naquela máquina, naquele computador, você tem outro, você tem o arquivo em nuvem, por exemplo. Você tem que cuidar de limpar rascunhos, limpar dados, fazer limpeza de dados, né? E não, por exemplo, aqueles arquivos temporários, fazer com que não fique desorganizado esses arquivos, né? Que eles não fiquem soltos. Então, você tem que sim organizar os seus arquivos para dar mais agilidade em relação ao seu trabalho, ainda que ele não seja um arquivo impresso, ele é um arquivo digital, mas ele também demanda isso, ele também demanda esse cuidado. Então, a 2 ela está errada. 3. O arquivamento alfabético é baseado na ordem alfabética dos nomes dos documentos ou das palavras-chave, enquanto o arquivamento numérico utiliza números sequenciais ou códigos para classificar os documentos. Bom, existem diferentes técnicas em relação ao arquivamento de documentos, tá? Então, temos, por exemplo, o arquivamento por assunto, que você vai organizar, vai gerenciar os seus documentos através do assunto abordado por aqueles documentos. Então, você junta documentos ali que tem assuntos correlacionados, né? E aí você consegue encontrar até informações completas sobre uma determinada matéria. Temos também o método alfabético, que é uma das técnicas mais conhecidas de arquivamento, né, e mais aplicadas, né, que você organiza os documentos pela ordem alfabética, né? E isso faz com que seja uma consulta mais eficiente, uma consulta mais intuitiva. Então, como o próprio nome sugere, o método alfabético ele vai classificar, ele vai organizar pelo nome daquele documento. E temos o método numérico, que é uma outra opção, né, um outro método de arquivamento, principalmente para as instituições, né, que utilizam um grande volume de documentos. Então, nesse caso, né, os documentos eles são organizados, são ordenados por números. E aí você pode organizar de 3 formas: um número simples, um número cronológico ou dígito terminal. O número simples, né, é quando você utiliza o número da pasta, o número do documento que você arquivou ali. Tá? É muito comum, por exemplo, em prontuários, em pastas de funcionários, enfim. O número cronológico, ele já vai utilizar, como o próprio nome está falando para vocês, está sugerindo para vocês, vai organizar por data, os documentos por data. É muito utilizado ali para organizar documentos financeiros, também para organizar fotos, né? Aqueles álbuns de fotos, né? Que você tem as datas, né? De onde você tirou aquelas fotos. Enfim, então também é uma outra forma de você conseguir localizar e buscar uma informação. E também tem o método numérico dígito terminal. E aí você usa vários dígitos, você não usa só um número, você usa vários dígitos. É porque o método simples ele não conseguiu ser eficiente para essa situação. Então, normalmente, você ordena com base nos 2 últimos dígitos. Tem também o método eletrônico e o método geográfico, tá? O método eletrônico, você arquiva os documentos de forma eletrônica, você realiza a digitalização dos documentos. E o método geográfico, você organiza através de um local, né? Então, você vai classificar os documentos a partir do seu local de origem. Então, gente, a 3 está correta, porque o arquivamento alfabético ele se baseia na ordem alfabética dos nomes, né? O critério é o nome dos documentos, ou ainda as palavras-chave relacionadas a esse documento. O arquivamento numérico, ele leva em consideração os números sequenciais ou códigos para classificar o documento. Então, eu falei um pouco mais para poder dar mais informações para vocês, tá? Já que esse assunto é um assunto bastante cobrado, tá? Para o cargo de vocês. Então, a 3 está correta. 4. Na gestão de arquivos digitais, a criptografia é uma medida de segurança essencial para proteger os arquivos contra perdas ou danos, além de proteger os arquivos contra acesso não autorizado, garantindo a confidencialidade das informações sensíveis. Então, gente, a criptografia é o seguinte, vai ter uma chave criptográfica e a pessoa que é autorizada para acessar, ela vai ter acesso, né? Esse destinatário, ele vai usar essa chave para poder descriptografar essa informação e poder ter acesso a ela. E por que isso protege os arquivos? Protege porque só pessoas autorizadas vão ter acesso àquele arquivo. Imagina se todas as pessoas de uma repartição de uma escola, da secretaria, de uma empresa tivessem acesso aos documentos, aos arquivos. Isso poderia fazer com que alguém acidentalmente
acabar se danificando, alterando um documento, né, um arquivo, e isso prejudicaria todo o ambiente, né? Então, isso de certa forma protege o arquivo contra perdas ou danos e também contra o acesso não autorizado, tá? Então, garante a confidencialidade, ou seja, garante o sigilo naquelas informações, que aquelas informações elas cheguem a quem é por direito, ao seu destinatário, a pessoa autorizada. Então, a 1, 3 e 4 estão corretas e a letra C é a nossa resposta. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: ter ciência quanto às rotinas de expedição de correspondência é uma atribuição essencial para um ocupante de cargo de auxiliar de secretaria, uma vez que assim se realizam processos de comunicação externa e se efetiva a transparência de uma instituição. Ao conjunto de operações que enseja o fluxo documental entre setores, empresas e órgãos, possibilitando o acesso à informação e abrangendo o setor responsável pela tramitação de documentos, dá-se o nome de... Existe um setor responsável por receber documentos, registrar, ele vai dar um destino, vai encaminhar esses documentos ou vai arquivar documentos, vai garantir, né, que haja tramitação, a ordem e a transparência na comunicação desses documentos, tá? Então, existe um setor para isso, para registro, identificação, controle de entrada e saída, tramitação, enfim. Esse setor, ele chama-se protocolo. Então, a letra C é a nossa resposta. O arranjo, na verdade, é uma organização ali funcional dos setores que serão organizados por especialidades, né? Por exemplo, no setor você tem o setor de raio-x, né? O setor de análises clínicas, né? O setor de ortopedia, enfim, tá? Então, o arranjo não é o caso aqui. Cláusula também não tem nada a ver, tá? A cláusula é um elemento de articulação do conteúdo. E retificação também não tem nada a ver. Retificação, na verdade, é você corrigir um erro, é você reparar ali uma informação que ela foi equivocada. Então, você gera uma retificação. E vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: a matrícula é um dos principais eventos administrativos em uma instituição de ensino, uma vez que consiste na efetivação da entrada do aluno no ambiente escolar e a consumação da possibilidade de início de suas atividades letivas em convergência com os processos pedagógicos de sua turma. Quando o aluno passa de um estabelecimento de ensino para o outro, independentemente da localização de ambos, apresentando o histórico escolar do estabelecimento de ensino de origem ao estabelecimento de ensino de destino, tem-se um caso de matrícula. Nesse caso, né, você tem ali um aluno que ele vai de um estabelecimento de ensino para outro, ele muda de unidade escolar, independente da localização de ambos. Então, ele pode ser de uma escola do mesmo município, ele pode vir de um outro estado. E aí ele traz informações que foram coletadas por outra instituição de ensino. Tá? E ele pede a transferência, né? O responsável legal ele faz a transferência desse aluno. Então, é uma matrícula de transferência. Tá? Então, a letra C é a nossa resposta. Na matrícula inicial, a coleta de dados acontece inicialmente naquela instituição de ensino, ela não vem de outra, entende? Não é uma coleta que vem de outra instituição, ela acontece ali originalmente naquela instituição de ensino. A renovada é uma situação de um aluno que já pertence àquela instituição escolar, e aí, vamos colocar assim, ele passou de ano, né? Ele foi aprovado para um próximo ano escolar. Ele vai continuar naquela escola, então é uma matrícula renovada. E a de progressão parcial é aquela situação em que o aluno ele não consegue ter aprovação em todas as disciplinas. Então, a gente fala que é uma matrícula, né, com dependência, né, naquele ano em que o aluno ele cursou, né, e não conseguiu ser aprovado naquela disciplina. Ele vai cursar o outro ano, o ano imediatamente superior, mas ele vai ficar com essa dependência em uma matrícula ou duas matrículas, vai depender do regimento da escola, em relação à disciplina que ele ficou com um rendimento abaixo do esperado. Então, a letra C, de fato, é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, tá? Aqui no canal tem diversas playlists, tá? Como playlists de legislação educacional, de fundamento de educação, tem playlist de simulados de português de diferentes bancas organizadoras, tem playlist de noções de administração pública, tem playlist com simulados, né, contendo algumas leis que são muito cobradas em concurso público, como a lei de licitação, por exemplo. Então tem playlist das mais diversas aqui no canal. Explore bastante para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.